Já falei aqui pra vocês que nesse canal, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar qualquer coisa que pode ou não pode. Tô gripado, hein? Calma aí. Tô mal demais, porra. Que pode ou não pode influenciar na sua vida. Então vai ter coisa útil pra você. E talvez você vai olhar uma coisa útil e falar assim, porra, isso aí não é útil pra mim, não. É, pode ser pra mim, porra, que maneiraço. O que que eu quero dizer com isso? Aqui a gente vai encontrar conteúdo de política, sim, vamos. Vamos encontrar o que mais? Coisa de lifestyle, fitness, academia, fisiculturismo, também vamos, porque eu gosto pra caralho. E viagem, meu camarada, vocês não perdem por esperar. Conteúdo de viagem, brother. Vem cá comigo, a rapaziada do Vai Pra Disney, do VPD. Porra, a galera, mano, familiando com conteúdo aqui na internet, tá? Eu gosto pra caralho do conteúdo deles. Acho muito fera o trabalho dos caras, bem bacanas. Não só deles, na verdade tem bastante empresas, mas também pessoas físicas, né, que trabalham com isso, com esse nicho de viagem, etc. Abre parênteses. Um salve pro Nômade Raiz, o famoso careca Coconut. Esse, mano, eu sou fissurado nos vídeos do cara, papo sério, mano, papo sério. Mas enfim, é assunto para outro tema. E aqui nesse vídeo, o que a gente vai trocar uma ideia? Eles ficaram em todos os hotéis, na verdade quase todos, né? Teve um que tá fora, quer dizer, não é que tá fora, juntou. Foda-se, vocês vão entender no decorrer do vídeo. Mas enfim, eles ficaram em todos os hotéis Universal, lá de Orlando. Então eles vão linkar, na opinião deles, claro, do melhor, perdão, do pior ao melhor. E não é que é do pior ao melhor, tipo assim, o último é uma bosta. Não, não é isso. Eles vão linkar uma série de coisas. O que que eles vão linkar? Não sei, pô. Não sei. Vamos olhar nesse vídeo aqui, beleza? E aí, assim, a gente vai discorrer com relação a isso. Ah, Wendel, você já viajou para os Estados Unidos? Já. Você já viajou para Orlando? Já. Quantas vezes? Algumas. Chega de passar de 4. 2012, 2014, 2016, 2023. Então eu tenho um pouquinho de experiência com Orlando, com Disney, com Universal, com os parques e tal, tá ligado? Já, enfim, e eu gosto demais, velho. Ah, mas não sei o que, porra, você tem 30 anos, foda-se, porra, eu gosto, velho. Eu gosto, porra. Acho do caralho, gosto demais. Porra, eu vou lá, eu frito dinheiro, mano, eu fico 3 anos juntando dinheiro pra ir pra lá e fritar dinheiro. Dá dinheiro pro Mickey, porra, dá dinheiro pro Mickey, não quero nem saber. Vambora, ver aqui o lance dos hotéisinhos. Então, em 10º lugar ficou o Sapphire Falls. Porque o Sapphire Falls ele é um hotel legal, mas ele é o grandíssimo meio termo. Ele é mais caro do que os hotéis econômicos, mas ele não tem os benefícios dos hotéis mais luxuosos, do Signature. Tá certo que ele tem a vantagem de você poder também ir caminhando pro parque, que é legal, mas a gente não paga mais só pra isso. Eu acho que ele ficou no meio termo e não se achou ali em realmente trazer uma grande vantagem. Ele é caro demais para as vantagens que ele oferece. Se fosse só um pouquinho mais caro, poderia trazer benefícios muito melhores. Então ficou nesse meio termo. Como todos, é um hotel super confortável, bonito, temático, mas comparando com os outros, ele tem uma proposta de valor piorzinha. Eu concordo com ela. Ah, Wendy, você já ficou em algum hotel da Universal? Não, nunca fiquei. Nunca fiquei, mas tem motivo. Tudo bem, depois eu posso discorrer com relação a isso, mas eu nunca fiquei, não. Mas eu já pesquisei muito, 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 muito. A gente tá falando de 2012 até 2026, muita história rolou nesse meio tempo, né? Muito tempo passou, então eu já estudei bastante todos os hotéis da Disney, todos os hotéis da Universal e todos os hotéis da região, tá? Se tratando ali de Orlando, já estudei bastante. E eu concordo muito com ela. Ele literalmente assim, ele é muito caro para os hotéis baratos. Só que o caro dele não atinge uma categoria bacana a título de benefícios. Então o custo-benefício dele, na minha leitura, não vale a pena. É um hotel que atende o resto de boa. Questão de localização, de conforto, de estadia, de hospedagem, né? Da galera tratar você bem, etc. Mano, de boa, tá ligado? Ah, Wendel, como você sabe isso? Baseado em leituras e relatos de outros N hóspedes. Lembrando, já assim, são anos que eu venho acompanhando porque eu gosto. É uma parada que eu gosto de viajar mesmo, entendeu? Eu realmente não sou tão apegado a coisas materiais propriamente dito, eu prefiro gastar experiência. Então, assim, eu gosto de viajar mesmo, porque eu gosto com vontade. E eu concordo, mano, plenamente, assim, porra, concordo. Não tenho nem nada a mudar da opinião dela, não. Beleza, vambora, gostei. Nono lugar, Aventura. Aventura Hotel. Em 9º lugar, eu deixei o Aventura, que é um hotel que já surgiu com a proposta de ser econômico e ele consegue, ele é simples e caprichado, tem tudo que a gente precisa. Um quarto confortável, limpo, moderninho, uma praça de alimentação boa, tem piscina. Todas as amenidades do hotel são simples, mas elas atendem bem. Porque a proposta dele sempre foi ser um hotel mais econômico. Mas ele já não é normalmente a opção mais econômica. Então tem outro hotel que eu acho que consegue ser mais novinho, mais temático, mais interessante e que atende a toda a proposta dele, que é ser econômico. Então sempre vale você comparar os preços. Às vezes você quer só a opção mais econômica, pode ser que o Aventura seja, mas normalmente ele não é. Então ele perdeu também esse espaço que ele sempre se propôs a ser de ser um hotel mais econômico. E de todos eu acho que ele é o mais assim vazio, assim, meio sem tema, ele é mais frio, ele poderia ser qualquer outro hotel. Sem tirar nem pôr. A Aventura Hotel, na minha opinião,
Baseado em tudo que eu já vi, em tudo que eu já pesquisei, tudo que eu já estudei, N vídeos que eu vi, né? E assim, eu gosto de acompanhar bastante conteúdo gringo. Quando eles vão lá, porque os gringos é meio desbocado, tá ligado? Então os gringos vai lá e mostra mesmo, o que é bosta, os caras falam e tal. Por quê? Porque, mano, é mais fácil pra eles, é mais simples pra eles, é mais acessível. Gringo, leia-se de passagem, eu tô falando dos americanos que, né, enfim, moram lá nos Estados Unidos, e aí vai, viaja e tal. Então, assim, como tudo para eles é fácil, o acesso, comprar é fácil, então ir é fácil, o trânsito é fácil. Trânsito eu digo deslocamento, tá ligado? Comprar celular bom é fácil, comprar câmera é fácil, microfone é fácil. Então, assim, o conteúdo que eles geram geralmente são bons conteúdos nesse sentido de você olhar, entender, interpretar. Claro, eu tenho um pouco da facilidade do inglês, mas até aí foda-se. Hoje em dia mesmo já tem tradução simultânea, dublagem automática no YouTube. E, mano, funciona bem. Não é perfeito, mas super funciona bem. E você ainda tem a opção de legenda, tá? Então, assim, dá pra você consumir o conteúdo. E na minha opinião, a aventura é tipo assim, foda-se, tá ligado? Eu nem lembro, mano, eu ignoro ele, tá ligado? É um hotel normal. Tipo assim, mano, sei lá, vai em um monte de hotel normal em São Paulo, ou em um monte de hotel normal no Brasil inteiro. Ou em qualquer lugar do planeta, porra. A bem da verdade é essa. Na minha opinião, é só um hotel normal, não fede nem cheira, nem foda-se, tá ligado? Então, assim, por mim, mano, na boa, é. Não, por mim, mano, nada demais. Dá pra ficar? Dá. Só que é um hotel normal. Não espere nada. Controle a expectativa. É só isso que eu tô falando. O preço é até ok? Sim, o preço é até ok, beleza. Mas assim, expectativa, mano. Expectativa. Controla a porra da sua expectativa. Entendeu? Assim, mas. Não, 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 não. Tem nada demais, não. Não tem nada demais. Te garanto. É normalzinho, beleza? Normalzinho. Abre parênteses, abre parênteses, abre parênteses. Ser normal não significa que é ser ruim. Interpreta o que eu tô falando. Não vem querer desvirtuar o que eu tô falando, não. Eu tô falando que é só normal. Entendeu? Tipo, não tem nada demais. É só um lugar normal. Você vai lá, é limpo, é organizado, você é bem atendido, pá, e é isso, mano. E é isso, entendeu? Normal, é um ambiente normal. Quando a gente vai avaliar os hotéis, a gente sempre tem que fazer um comparativo, senão não faria nem sentido ter um ranking. E por isso que em 8º lugar ficou o Terra Luna. Ele é outro hotel que tem um irmão gêmeo quase, só que melhor posicionado. Então, comparativamente, ele é mais um dos hotéis que ficou perdido numa proposta de valor. O Terra Luna e o Stella Nova são alguns dos hotéis mais novos aqui da Universal. Eles ficam ali perto do Epic, que é o parque mais novo, e são os 2 hotéis mais econômicos que ficam ali. Além disso, tem o Willis, que é um hotel mais caro que fica meio que dentro do parque, que a gente já mostrou aqui no canal. A gente já mostrou todos esses aqui no canal. Só que enquanto o Stella Nova, que é o irmão gêmeo do Terra Luna, fica do ladinho do Epic, que você vai andando pro parque, o Terra Luna fica um pouco mais longe, você tem que pegar o ônibus pra ir pro parque. E o preço é quase sempre parecido, às vezes ele fica assim um pouquinho mais barato, mas pela diferença, eu acho que você perde uma vantagem muito grande, que é não ter que ficar esperando o ônibus pra ir pro parque. Você poder sair do hotel e ir andando pro parque é realmente uma vantagem que, nesse caso, sendo eles tão iguais, essa diferença do Stella Nova poder ir andando pro parque faz com que ele seja mais vantajoso e o Terra Luna fica ali também um pouquinho menos interessante na proposta de valor. Minha leitura é muito semelhante a essa, a dela, diga de passagem. Por quê? Na verdade, não é que é ruim, tal, pelo contrário. Eu só acho assim. É um hotel bacana pelo âmbito dele ser novo. Então ele já vem com concepções novas, concepções diferentes. E a concepção, né, do Terra Luna tem muita correlação com a proposta de valor que o Epic Universe tem para gerar, entendeu? Então, assim, é um hotel bacana. Eu acho que valeria sim a experiência. Você tem esse contraponto que o irmão gêmeo dele é mais perto, né, do parque, então é mais fácil o acesso. Você tem essa questão aí do trânsito aí, ou seja, do trajeto, né, do deslocamento. A palavra é deslocamento, do deslocamento. Entretanto, todavia, não é ruim. Eu acho que sim, vale a experiência, tal. É só apurar, avaliar. Se a diferença financeira do Terra Luna pro brother dele for assim, pequena, vai no brother, porque você tem mais facilidade. Se a diferença for grande, aí eu entendo você de Terra Luna, super de boa, atenderia. Agora começa a polêmica, mas esse ranking é baseado nas nossas experiências em todos esses hotéis. Por isso, em 7º lugar, eu coloquei o Willis. Eu acho que quando a gente avalia um hotel, a gente tem que levar em conta o que a gente tá pagando e o que a gente tá recebendo. Então, quando eu pago menos e recebo menos, ainda assim tem uma proposta de valor justa. Agora, se eu pago muito, eu preciso receber muito em troca. E levando isso em conta, o Willis ficou numa posição abaixo das outras opções de hotel. Ele tem uma vantagem que é só dele. E só essa vantagem, assim, foi uma das coisas mais incríveis que a gente teve, que é a experiência de você ficar num quarto olhando no seu quarto, na sua cama, olhando o parque iluminado à noite. O fato do Willis ser dentro do Epic, da gente ter aquela visão maravilhosa do Epic, é incrível. É realmente uma experiência única, mas é um hotel que é bem caro. E se você considerar todas as outras coisas que a gente precisa num hotel, eu acho que ele deixa a desejar. Eu acho que ele é um hotel interessante pra você ficar uma ou duas dias dos dias que você vai no Epic. Assim você pode ir e voltar. De novo, todos os hotéis são legais. É difícil quando a gente coloca os mais pra baixo, parece que a gente tá falando mal. E todos esses hotéis são incríveis. Eu nunca vou esperar, a gente não queria dormir quando a gente tava ali olhando o parque à noite da janela do quarto. Mas quando a gente leva em conta que todas as outras partes que constituem o hotel, a gente achou que ainda não estavam tão caprichadas no Ilhos. Primeiro, o restaurante a gente achou super estranho. Tá lá mais detalhes do vídeo que a gente fez de avaliação do hotel, mas era muito caro, um serviço muito ruim, uma comida muito média. O serviço de quarto tava super complicado também, a gente chegava 5 horas
tarde, 3 horas da tarde, o quarto não estava arrumado ainda. Talvez seja um período de ajuste ainda, mas pra gente ele ficou considerando o que você paga e todo ponto de você estar no hotel também dentro do parque é você poder ir e voltar pro quarto e seu quarto ainda não tá arrumado e qualquer serviço ser mais demorado. Eu acho que talvez isso melhore no futuro, mas pelo preço que eles cobram hoje, ele pra mim precisava entregar uma experiência mais perfeita. Além do que, não é nem todo mundo que fica no Ilhos que vai ter essa experiência de ver o quarto à noite. A experiência de estar pertinho do parque é pra todo mundo, mas se você quiser ver do seu quarto, você ainda precisa pagar mais por um quarto que tenha vista pro parque. É lógico que tem áreas comuns no hotel, por exemplo, ali perto do lobby tem uma varandona, uma sacada pros hóspedes poderem ver o parque à noite, mas é diferente. Tem também um bar na cobertura do hotel, mas é diferente você ver do seu quarto, que eu acho que a experiência é talvez o diferencial que ele tem pra oferecer. Mas pra você fazer isso, você tem que pagar ainda mais caro. De novo, talvez uma experiência pra quando você vai no app, pra quem tem um orçamento bem mais flexível, quer ter essa experiência mágica, pode ser legal, mas pra ficar o período todo da sua viagem é menos prático, até porque você tá perto do app, mas você não tá pertinho dos outros parques. Então, como um todo, eu ainda acho que os outros hotéis da Universal atendem mais. Acho que pra muita gente existe essa pressão de botar o Williams como primeiro lugar, porque ele é o hotel talvez hoje mais caro, o hotel mais novo, o hotel mais falado na mídia. Ele é novidade, mas numa análise fria eu acho que outros hotéis têm mais a oferecer. Mano, achei totalmente coerente a análise e interpretação dela, velho. Eu já vi bastante gringo falando sobre o hotel, etc. Claro, alguns relatos da galera, assim, que fala português, brasileiro e tal, enfim. Mas eu já vi bastante gringo realmente falar. E, assim, eu vou resumir um pouco mais a fala dela. Eu entendi todo o escopo dela, mas eu vou resumir um pouco mais no sentido. Primeiro ponto, pra você querer ficar no Ilhos, tenha grana. Esteja disposto a pagar. Esteja disposto a pagar bem, porque é caro. É caro. Ah, mas porra, não... brother, é caro, mano. É caro, tá ligado? Tem hotel aí que você vai pagar, sei lá, mano, 4 mil reais, tá ligado? Em Orlando. Ou seja, assim, são 3 mil reais. São, tá entendendo? Claro, depende da temporada que você vai, dos dias que você vai ficar, enfim, mas eu tô generalizando aqui. Então, assim, o Ilhos, primeiro ponto, o Ilhos Grand Hotel é caro. Não é pra qualquer um. Isso já elimina uma galera de pessoas aí, enfim, pela questão financeira. Segundo ponto, você tá dentro de um parque, beleza. Só que você está longe de todo o resto. Então, geograficamente, não é uma opção estratégica. Você pode querer ir lá pela estrutura, pela beleza, pelo ambiente, pelo acesso, pelo contexto ali da questão do Epic Universe, etc, etc, etc. Tá bom, mano, aí é gosto pessoal, tá tudo certo. Agora, se a gente for pensar no macro, eu concordo com ela, ele não tá no topo da lista, não. Por conta dessas questões. Primeiro ponto, mano, custo-benefício, acho que você tem que apoiar. O problema não é pagar caro, o problema é pagar caro e não receber de acordo com o que você tá pagando. Eu sou muito disso, tá ligado? Eu vou dar um exemplo de comida. Eu não tenho problema em pagar caro em comida. Só que o meu problema é quando eu pago caro e eu, o Wendel, não saio com a sensação de estar satisfeito com o que me foi servido. Isso é algo totalmente pessoal. Talvez para você vai lá, você vai no rodízio japonês, paga 150 reais no rodízio japonês e você sai super mega feliz, super mega satisfeito, te atendeu. Só que o mesmo rodízio para mim pode ter sido uma bosta. Então, pra mim, não valeu 150 reais, porra. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Então, assim, se a gente faz uma análise fria, na minha opinião, realmente, o Ilhos Grand Hotel tem algumas características que colocam ele em um bom patamar? Sim, desde que seja para aquele perfil de público. É isso que tem que ficar claro. É só isso, mano, é expectativa. Se você faz parte daquele perfil de público que quer ter a experiência de estar dentro do parque, literalmente, quer ter a experiência de sair e voltar, quer ter experiência de viver aquilo, tem condição financeira para isso. Então, assim, é algo muito específico, é para um nicho de público específico, não é para massa, não é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai preferir um lugar financeiramente acessível e geograficamente de fácil acesso, geograficamente fácil de escoar para outras regiões de Orlando, etc. Até pelo resto que a cidade oferece. Então, assim, achei muito lúcida a análise dela, eu concordo, eu corroboro nessa linha. Em sexto lugar, eu coloquei outro hotel que também é caro, que também é uma experiência muito legal, mas que comparativamente eu acho que tem uma proposta de valor pelo custo que tem menor do que outras opções, que é aqui o Portofino Bay, o hotel que eu tô agora. Esse é o hotel que mais me faz sentir distante dos parques, apesar da gente estar 10 minutos andando do parque. É muito legal isso, como ele criou um ambiente, uma tematização tão própria, que não é como se você estivesse na bolha do parque, é outra bolha. A gente se sente mais relaxado, mais distante daquele agito do parque, que pra muita gente pode ser um atrativo ou algo pra você desconsiderar, às vezes você quer estar na bolha do parque, mas eu acho que é, na verdade, o grande diferencial desse hotel. Apesar disso, ele ainda é bem mais caro que outras opções que oferecem basicamente os mesmos benefícios que ele. O Express Pass Unlimited pro parque, tem outros hotéis que oferecem o Express Pass Unlimited do parque, que eu prefiro e são mais baratos. Falando das amenidades aqui, da alimentação, dos restaurantes, tem várias opções, mas eu não acho particularmente fortes. Eu prefiro as opções de restaurantes de outros hotéis. O tema mesmo, aí é uma coisa mais pessoal, mas eu gosto mais da temática de outros hotéis da mesma categoria, e esse é sempre mais caro. Então, pra mim, se a gente comparar com as outras opções Signature, eu acho que ele é mais caro e me oferece menos, então ele ficou num lugar menor nesse ranking. Mas, de novo, um hotel delicioso, clima super gostoso, só se for pra escolher como gastar meu dinheiro pela faixa de preço que costuma sediar, eu acabo preferindo outras opções. Eu entendo a linha de raciocínio dela e eu coloco na mesma situação do Heroes Grand Hotel. É para um público específico que procura aquilo.
Veja, esse hotel, né, ele é muito temático pela proposta dele. Então não vai atender qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que quer fazer parte daquele contexto. Então, assim, não é que ele é ruim de forma nenhuma, pelo contrário. Mas ele é feito, ele foi construído para atingir o perfil de público. É um perfil de público que queira e procure e busque aquilo e que esteja disposto a pagar. Não é barato. Não é barato. Eu já vi, assim, todas as vezes que eu ia viajar para lá, eu sempre coto todos os hotéis, tanto Disney como Universal, e eu coto também de outras redes, enfim, de outros lugares, para comparar preço e comparar os benefícios e tal, etc. Blá 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 blá, enfim. Isso eu vou tratar aqui nos vídeos que eu gravar aqui pro canal sobre viagens, etc em um outro momento, beleza? Mas enfim, então a gente tem essa situação, essa lógica, essa temática, assim, tem que ter essa consciência, tá ligado? É outro hotel que não é para massa, não é para a maioria das pessoas, é para um perfil de público que busca aquele perfil de ambiente, aquela lógica, entre aspas, estratégia, tá? Por que entre aspas estratégia? Porque não é para qualquer um, tá ligado? É geralmente para um perfil de público de uma galera aí de uma idade um pouco mais alta, tá ligado? Tipo, adolescentes ou famílias que tem muito adolescente, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, enfim. Não é muita brisa, não é muita brisa. Provavelmente na mesma faixa de preço você vai ter outras opções mais relevantes. Agora, se você vai com uma família mais velha, todo mundo já é adulto, faixa ali, tipo assim, de 30 e poucos, 40 e poucos anos e tal, não sei o que, aí pode fazer sentido, pelos benefícios que ele concede, e pelo contexto que o parque tem, entendeu? Porque, de novo, é para um perfil de. Mano, é controlar a expectativa. Se a expectativa que você tem e o que você procura tem correlação com o parque, vai te com o parque não, perdão, com esse hotel, vai te atender. Do contrário, você vai sentir a mesma coisa. Paguei muito caro e não tive, entre aspas, a contrapartida. Meu dinheiro não valeu tudo isso. Vai, vamos exemplificar desse jeito. Em quinto lugar, eu deixei o Stella Nova, que é o irmão gêmeo do Terra Luna, que eu falei já mais pra trás na lista. De novo, quando um hotel custa muito caro, eu espero muito dele. O Stella Nova, ele não custa tanto e ele me oferece a vantagem de um hotel super novinho, tá cheirando novinho ainda, muito bonito e que me permite ir andando pro Epic Universe. Então, comparando o que eu gasto pra ficar lá versus o benefício que ele me dá, eu acho que é uma proposta interessante, principalmente pra quem tá mais focado em conhecer o Epic ou revisitar o Epic, aproveitar mais esse parque que ainda é mais novo. A Bia já fez uma avaliação completa de como foi a hospedagem lá logo que abriu e desde o começo eles estavam com um funcionamento muito bem azeitado e uma experiência bem gostosa. Aqui na verdade foi o que a gente comentou agora há pouco quando a gente falou do brother dele, do irmão gêmeo, entendeu? Então assim, não tem muito o que acrescentar, não tem muito o que adicionar aqui nesse contexto, porque basicamente propostas semelhantes, contextos semelhantes, enfim. Então assim, preços semelhantes, vá nesse porque é mais perto do parque. Basicamente é isso. Preços muito diferentes, aí valeria a pena, apesar de você vai gastar gastar tempo com deslocamento, etc., a economia financeira pode fazer sentido. Mas assim, pô, a diferença é pouca, sei lá, coisa aí de $100, 100 e poucos dólares, entendeu? Assim, não é uma diferença tão absurda assim. Aí eu acho que sim, vale a pena repensar um pouco e ficar nessa opção que é um pouco mais perto e tudo mais. Eu tô falando muito de proposta de valor aqui e agora entra um lado pessoal também, porque o quarto lugar, se eu for olhar bem, custo-benefício, ele é a melhor opção. Mas pra mim ele ficou em quarto lugar porque entra o que é talvez esse lado pessoal, mais intangível de tema, de preferência, de amenidades que eu gosto, que são as minhas preferências. Mas quando a gente olha o custo e o que você recebe na prática de benefício, o quarto lugar tem quase sempre a melhor proposta de valor, que é o Royal Pacific. O Royal Pacific é um dos hotéis signature da Universal que oferece o Express Pass Unlimited pra quem vai visitar a Universal Studios e Islands of Adventure. Desde o dia do check-in até o dia do check-out, você tem todos esses dias pra todos os hóspedes o Express Pass Unlimited. Lógico que você ainda precisa comprar o ingresso do parque, mas você não precisa comprar o Express Pass. E só isso, dependendo da quantidade de dias que você for ficar, se você for usar o Express Pass, já é uma baita economia. Quase sempre a diária do hotel é mais barata do que você gastaria para 2 ou 3 pessoas comprando o Express Pass Unlimited avulso. E ainda tem a vantagem de você poder ir andando pro parque, tá pertinho dos parques, e um hotel super gostoso, super agradável. Dos hotéis que oferecem o Express Pass Unlimited, em geral, o Royal Pacific quase sempre é o mais barato. Ele é só um pouco mais caro do que o Sapphire Falls, normalmente, e tem essa baita vantagem. Então, para quem quer poder ter o máximo de benefício, conseguir o Express Pass pagando o mínimo possível, o Royal Pacific acaba sendo quase sempre a melhor opção. Mas quando a gente olha o tema, o ambiente, os restaurantes, o quarto, eu ainda gosto mais de alguns outros hotéis, por causa de vibe. Agora, se você quer procurar o melhor, só olhando simples dinheiro, melhor vantagem dos seus dólares gastos, essa é uma opção fantástica. A gente já fez vídeo dele aqui faz o quê? Uns 2, 3 anos, mas não é tão antigo. Ele tem Eu pessoalmente, em partes eu concordo com ela, só que na minha leitura eu talvez subiria esse hotel um pouco mais para cima. O Royal Pacific eu provavelmente subiria, talvez, eu não sei se primeiro lugar, mas entre os 3 primeiros, com certeza, ele iria figurar exatamente pelo que ela falou. Em questões da rede Premier, né, da rede mais de luxo da Universal, que oferece esses pacotes de benefício, geralmente é um dos mais baratos, mas a diferença de preço não é tão alta, não é nada, nossa, super mega absurdo, entendeu? Um ponto de atenção que eu já vou falar nesse vídeo e outros mais eu também vou falar. Não é lei, não é obrigatório que
compensa sempre você ficar em um hotel da rede de luxo da Universal para pegar o Express Pass, se comparado a você comprar ele sozinho, ele separado. Experiência própria, posso falar por experiência própria, eu já fiz essa conta algumas vezes em algumas viagens. Fiz os cálculos do hotel ali, e aí o tempo de hospedagem, número de pessoas e os benefícios, claro, aí no caso você não vai pagar, né, o Express Pass ali, frente você só comprar o ingresso da Universal e depois comprar o Express Pass separado. Depende, primeiro, do número de dias, do número de pessoas, e são basicamente os dois pontos principais. Quantos dias você vai ficar ali, né, basicamente em tese seriam 3 dias, porque hoje em dia são 3 parques, mas enfim, no caso os dois da Universal, o Island, o outro que eu me esqueci o nome agora, e o Epic. Então, assim, quando a gente faz essa conta, geralmente, dependendo do período do ano, pode sim ficar mais barato. Você comprar o ingresso e depois comprar o Express Pass separado. Financeiramente, pura e única exclusivamente, financeiramente falando, pode ser mais barato. Por quê? Nessa estratégia, você ficaria num hotel realmente bem mediano. Bem mediano, normal. Tipo assim, um lugar só pra você dormir e que tem ali um frigobar e um micro-ondas pra você esquentar alguma coisa ali no quarto. Só. Aí você vai pegar um hotel super mega conservador em Orlando, que tem uma geografia boa, né? Pra você conseguir se deslocar e tudo mais. Beleza, feito isso, aí sim, o ingresso do parque tomado ali o Express Pass tende e pode ser que ele vai ficar mais barato do que você pegar ali a hospedagem diretamente no hotel e etc. Mas de novo, depende da época que você vai. Agora há pouco eu falei 2 pontos, né? Mas são 3. Da época que você vai, depende do número de dias que você vai ficar e depende, que mais que eu falei? Nossa, número de dias da época e quantas pessoas vão. Geralmente, quanto mais pessoas na família, compensa mais você sim ficar no hotel. Porque aí o custo do Express Pass começa a ficar mais barato. Agora, 1 a 2 pessoas, esse cálculo sempre precisa ser feito. Isso eu percebo que muita gente nos vídeos não fala. 3 ou mais pessoas, provavelmente vai compensar e vai ficar mais barato a questão do hotel por conta do Express Pass. 1 ou 2 pessoas, essa conta precisa sim ser feita, porque não necessariamente vai ser mais barato você ficar no hotel. Talvez se você pegar um hotel bem mediano, normal, assim, que é só pra dormir e, mano, nada demais. E ali em Orlando, e aí depois você pega o ingresso da Universal e o Express Pass, se você somar tudo isso, pode sim ficar mais barato, do que você pegar ali as diárias diretamente nesse lugar, tá? Falo por experiência própria, já fiz essa conta mais de uma vez em diferentes períodos do ano. Falo com propriedade isso, beleza? Mas enfim, em outros vídeos eu vou dar um pouco mais de detalhe nisso. Um tema meio polinésio, tem algumas opções de restaurantes bem gostosas também, então eu sempre vou recomendar muito. Quarto lugar pode não parecer uma super posição, mas considerando que desde o 10º lugar já era uma boa opção, é porque realmente esse hotel é muito, muito bom. Sempre que o nosso objetivo for pegar uma hospedagem para ter acesso ao Express Pass, essa é a que provavelmente a gente vai ficar. Mas como o Express Pass é um luxo, assim, é uma coisa que nem todo mundo tá buscando, e às vezes na hospedagem a gente quer uma boa opção que ofereça algumas vantagens, mas não precisa ser tão cara, eu deixei em terceiro lugar o Endless Summer, porque o Endless Summer é isso, ele é um hotel muito bom, muito direitinho, com opção de quarto para até 6 pessoas, com micro-ondas no quarto se você quiser, quarto sem carpete, um layout realmente pensado em quem vai passar mais tempo, uma praça de alimentação super legal, toda a estrutura do hotel é super legal, ele tem um tema muito bonitinho, é um hotel econômico, ele não tem ali muito supérfluo, mas ele é muito bem pensado. Eu tô colocando o Endless Summer aqui como um hotel só, mas são 2 hotéis, eles são sempre muito funcionais, muito práticos, especialmente para quem tem família grande ou para quem quer ter um micro-ondas, tem aquela opção de quarto maior que você tem meio que 2 quartos num só, tem uma mesa, um micro-ondas, isso ajuda demais. E isso tudo, todo esse espaço, toda essa praticidade com um custo muito vantajoso, é muito comum esse ser o hotel mais barato hoje. E lembrando que todos os hotéis da Universal te dão uma baita vantagem que é a Early Admission. Então, nem precisa de nada para aproveitar o parque, mas ter a Early Admission, se você estiver disposto a chegar cedo, é uma baita vantagem. Você pode fazer um monte de atração que vai estar com muita fila depois sem pegar tanta fila. E isso tudo sem ter que pagar tão mais quanto se você optar por um hotel que vai te dar o Express Pass. Então, eu acho uma baita vantagem, se encaixa melhor no orçamento da maioria das pessoas e oferece ainda o benefício de ser hóspede da Universal, de estar ali pertinho, você não vai andando pro parque, mas eles têm transporte pro parque, tem ônibus toda hora. Então, considerando todas essas coisas e as amenidades que tem ali, eu acho que ele mais do que merece o terceiro lugar. Acaba fazendo mais sentido para mais gente. Perfeito, então. Vamos entender a expectativa. De novo, é isso. É o público que você quer atingir, é a galera ali de acordo com o seu cenário, com a sua realidade. Perfeito. Eu, na minha leitura, talvez eu trocaria o quarto lugar com o terceiro e vice-versa. O que ela deixou em quarto, eu colocaria em terceiro, e o que ela deixou em terceiro, talvez eu colocaria em quarto. Mas por quê? Leitura, basicamente leitura, perspectiva. É o público. O que ela falou? Basicamente que esse terceiro lugar, o Endless Summer vai atingir mais pessoas e vai servir mais para mais pessoas, ainda que não venha o Express Pass. Ela tem toda a razão, eu concordo plenamente, sem tirar nem pouco, porque é verdade. Então, assim, ele vai atingir um público maior. Então, é puramente questão de perspectiva, questão de expectativa. O que você espera, o que você está pagando e o que você vai ter, entendeu?
Então, assim, eu acho super coerente. Por isso que eu falei, entra muito a individualidade de cada pessoa e a individualidade de cada família que vai fazer a viagem para conseguir traçar esses paralelos, esses correlatos, tá ligado? Eu acho bem coerente, sim, assim, por enquanto, pelo menos até agora. Minha leitura pessoal, talvez eu trocaria um a outro, mas de novo, depende, mano. Depende. Se você tem grana, aí sim troca. O terceiro lugar dela iria pro quarto e vice-versa. Agora, se você não tem tanta grana, e é o caso da maioria das pessoas, eu inclusive, provavelmente o terceiro lugar faça sentido. Mas aí, de novo, na minha leitura aqui, produzindo material para vocês, produzindo vídeo para vocês, produzindo conteúdo para vocês, eu preciso traçar esses paralelos. Se você procura mais benefícios, a questão do Express Pass pesa muito, porque é uma parada cara. Consequentemente, o hotel também é mais caro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Nesse Endless Summer já não vai ter. Então, assim, por isso que eu falo. Mas em compensação, ele vai atingir mais pessoas. Enfim, E chegou no segundo lugar, chegou absolutamente por causa da vibe, que é o Cabana Bay. Não só da vibe, mas a Universal construiu um monte de hotel depois do Cabana Bay, mas eu continuo gostando muito do que eles criaram ali. Eu acho que ele consegue ter mais personalidade do que a maioria dos hotéis da Universal. Ele tem uma vibe meio vintage, que é muito legal, e é trabalhado em diferentes aspectos, na decoração, na música, às vezes nas telas, no fato de ter uma pista de boliche lá dentro, que eu acho super vintage. É um hotel divertido, que oferece vantagens de ser hóspede da Universal, de novo, não de ser signature, ele é um hotel mais econômico, não leva ninguém à falência, não pesa tanto no bolso, tem opção de quarto para até 6 pessoas, também com micro-ondas, e tem ainda uma baita estrutura de coisas a mais para você fazer, principalmente para quem viaja nos meses quentes. É um hotel que você consegue curtir, tá perto dos parques, ter essas vantagens, mas também curtir o hotel. De novo, tem por causa da pista de boliche, mas principalmente por causa de estrutura de piscina. A área de piscina do Cabana Bay é muito legal. E pra quem viaja com criança, isso é muito gostoso. Poder curtir 1, 2, 3 dias de piscina durante a viagem é muito legal. Ali tem uma piscina de correnteza, tem toboágua, é muito gostosa essa parte das piscinas que eles realmente capricharam. Então é um hotel que você consegue ter o melhor de estar num complexo dos parques, mas também curtir o hotel. Então, pra quem vai viajar mais tempo, não pesa tanto, porque a diária não é tão cara quanto outros hotéis, e te oferece mais, te oferece você poder curtir o hotel também nos seus dias de descanso. Por isso eu acho uma opção fantástica. eu entendo sim a linha de raciocínio dela. Entretanto, todavia, eu tenho um ponto de atenção. Depende do perfil de viagem. Por exemplo, para mim, esse segundo lugar dela poderia cair talvez para quarto, provavelmente. Por quê? Perfil de viagem. É hoje o meu perfil de viagem isso de ficar no hotel, de ir pra piscina? Não é, não é. Eu tô lá para fazer outras coisas, para fazer outras paradas, para viver outras coisas, para viver outras paradas. Não é meu perfil de viagem. Talvez quando você tem uma família com criança pequena e etc, aí sim talvez faça sentido. A questão do custo-benefício dele não tem Express Pass e tudo mais, só que você tem os outros atrativos que o hotel tende a oferecer, pô, beleza, pode fazer sentido, mas de novo, aqui é para quem aliás, aqui é quem é o público que eles querem atingir. O exemplo dela foi muito claro, mas porque ela tem, eu sei porque ela já falou em outros vídeos, né, enfim. Ela tem filhos e tal, então acaba passando um pouco mais de tempo para isso. Então, para atender a família tende a ser um bom cenário, uma boa perspectiva. Mas para mim, por exemplo, que não tenho filhos e tal, pô, já não faria muito sentido. Então, bom, não só faria como não fez em outros cenários, tal qual nunca fui. Bom, não fui nos outros também, mas por conta de outros motivos que a gente vai discorrer em outros vídeos. Mas enfim, então assim, por isso que eu falo, é perspectiva. Para minha realidade, esse segundo lugar dela já não faz sentido, mas para outras N pessoas, sim, talvez faça sentido. Entendeu a correlação? Legal, assim, uma boa reflexão, eu acho que é uma boa reflexão. Em primeiro lugar, eu coloquei o meu hotel signature preferido, um hotel que dá o Express Pass, que você está 5 minutos do parque andando, é o hotel mais próximo do parque e que ainda consegue trabalhar muito bem o tema que se propõe, que é o tema de música. Tô falando do Hard Rock. Eu acho que esse hotel ele foi ganhando mais o meu amor ao longo do tempo. Não foi tipo assim um amor à primeira vista, mas ele foi crescendo e hoje eu e a Bia, a gente discutindo, foi a experiência que a gente mais gosta, é muito perto do parque. Você tá 5 minutos andando da entrada da Universal, 10 minutos da entrada do Island. E o hotel em si é muito gostoso, todas as amenidades, a parte de piscina, os detalhes de memorabilia, de astros da música, que você pode ir olhando, fazer esse passeio, as opções para quem é fã de música que tem também, até de você alugar guitarra, coisas que nem pra mim não faz nem sentido, porque eu não sou boa com instrumentos, ou canto, pior ainda. Os pequenos detalhes, tipo no espelho do quarto, que tem a altura marcada ali de diferentes artistas pra você ver qual que tem a sua altura. Enfim, é um hotel completo, é um hotel maravilhoso e que oferece os melhores benefícios que a Universal tem pra oferecer. O Express Pass Unlimited tá do ladinho do parque, não é o mais caro normalmente, apesar de ser sim um dos mais caros, mas ele traz junto com esse preço várias vantagens e por isso ele mereceu esse primeiro lugar. Acho que o ranking tem um pouco de ser pessoal, tem os lados que são as minhas preferências e também essa avaliação de custo-benefício. Isso eu concordo muito com ela. Tem a questão muito de avaliação pessoal e a questão do custo-benefício. Eu entendo sim a ideia dela de colocar o Hard Rock em primeiro lugar. Eu provavelmente também colocaria, porque Hard Rock realmente é diferenciado. Eu já vi muito material sobre esse hotel e realmente é diferenciado. É uma baita experiência. Não é pra qualquer um, porque infelizmente é caro. Eu, das últimas vezes que fui cotar, doía. Mano, é papo sério, é caro. Tipo, dói assim com força, entendeu?
Mas, de novo, você está grudado ali nos dois parques, você tem a questão do Express Pass também, você tem a questão do contexto que você está inserido. Então, assim, novamente, é perspectiva para quem é esse perfil de hospedagem, tá ligado? Aí sim, volto ao que eu acabei de falar. Talvez para uma família grande que tenha crianças, talvez o Hard Rock não faça sentido. Talvez outros hotéis da rede Premier, que também oferece o Express Pass, caso a família tenha grana para isso, talvez outros hotéis façam mais sentido do que o Hard Rock, por conta dessa questão de criança, etc e tal. Contexto, perspectiva, tem a individualidade de cada pessoa. Você viajar de casal é uma coisa, se viajar em amigos é outra coisa, em duas pessoas é uma coisa, viajar sozinho é outra parada. Se viajar em família e tem adolescentes, é uma fita. Você viajar com crianças é uma outra pegada. Então tem muito desse contexto. Espero que você tenha curtido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Dúvidas, sugestões, campo dos comentários, totalmente à vontade, cara. Ajuda demais, assim. São 2, 3 segundos para você se inscrever e curtir o vídeo. Totalmente de graça. Você não tem ideia de como ajuda nós que estamos produzindo esse material, para que esse material ajude mais pessoas, chegue em mais pessoas, colabore com o aprendizado e com as informações de mais pessoas. É coisa de graça que demora segundos para você fazer e não só me ajuda, como ajuda mais pessoas a, enfim, entender, compreender, aprender mais e ter aí visão, eventualmente, aí para as próximas viagens delas. Fechou? Tamo junto. A gente se vê. Até mais. Eu fui.